Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gente aqui na Ciência TV. Eu sou o Rauan, sou o presidente da Atlética Sensacionalista. Estamos aqui em mais um episódio do SensaCast, o podcast da Atlética, onde a gente fala sobre assuntos que envolvam a Universidade Federal do Acre, o curso de jornalismo e a Atlética Sensacionalista. E é por isso que hoje eu estou com 3 pessoas muito especiais para o curso de Psicologia, porque nós vamos falar de um assunto muito sério e muito importante, que é sobre o serviço escola de psicologia, que recentemente aconteceu alguns problemas internos e eu convidei eles, essas representações, para falar sobre esses problemas e suas resoluções e o que eles vêm fazendo dentro do curso deles para resolver esse imbróglio. E é por isso que hoje eu convidei aqui para esse episódio do SensaCast João Neto, presidente do Centro Acadêmico de Psicologia Ângela Haddad, o CAPA, a Débora Diógenes, que é presidente da Atlética Psicodélica, e o Fernando, que eu esqueci do sobrenome, Fernando Santos, que ele é estagiário do CERPS. Então, boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Boa tarde. Boa tarde. Eu chamei vocês aqui justamente porque vocês são as representações maiores, né, das entidades dentro do curso de Psicologia, e o Fernando não é especificamente uma representação maior, mas ele é um estagiário dentro do CERPS. E aí eu chamei vocês justamente porque recentemente houve essa mobilização de vocês alunos, né? Porque pelo que eu entendi, pelo que eu me lembro, o CERPS ele acabou ficando sem funcionários, né? E teve que paralisar. Só que como ele é um serviço essencial, ele não pode ficar paralisado. E aí eu gostaria de entender de vocês o que aconteceu. Mas antes da gente tocar no tema principal, eu quero falar um pouco sobre vocês. Então eu queria começar primeiro pelo João. Eita. Que você falasse um pouco sobre você, João, como é que você, quem você é, como você chegou no curso de Psicologia, porque você é aluno, e como você chegou à presidência do CAPA. Então você pode começar, por favor. Ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, gente? Sou João Neto, atualmente estou na presidência do Centro Acadêmico de Psicologia Ângela Haddad, né, o CAPA, o nosso queridíssimo CAPA. Contar um pouquinho sobre mim, né? A minha história com a psicologia, ela é bem engraçada, por se dizer assim, porque no fundo, hoje eu tenho certeza que eu sempre quis ela, mas nunca soube identificar que realmente era psicologia, até realmente me deparar dentro do curso e ter aquele choque de realidade. Nossa, é um mundo novo, mas é esse mundo que eu sempre quis, né? Então, eu saí de Assis Brasil, na fronteira com Peru e Bolívia, para vir aqui para Rio Branco em busca, enfim, de estudo, de um futuro melhor, né? Passei 2 anos estudando aqui no Colégio Militar Tiradentes, depois fiz o processo normal, seletivo para entrar aqui na UFAC, o Enem, e acabei entrando e durante o curso sempre me identifiquei com vários movimentos. A priori eu iniciei na Atlética, né, na Psicodélica. Coitado. Foi muito legal, tipo, realmente agradeço muito a Débora porque foi uma experiência muito incrível. E eu sempre falo pra todo mundo, né, entre nos movimentos, participe, porque isso ajuda vocês a se formarem, a serem pessoas realmente... Isso é muito importante. Que adquirem um conhecimento muito diferente, porque você vivencia muito mais a universidade estando presente nesses movimentos, né? Uhum. Então, iniciei ali pela Psicodélica, sempre com as meninas, então acho que várias experiências do que eu tenho hoje em dia foi adquirido no tempo que eu passei ali na Atlética. E aí, teve o processo de eleição para o centro acadêmico. Na época, não tinha muitas pessoas, assim, dispostas a continuar a gestão. Uhum. Então, me propus, junto com o restante da gestão Valdes Alencar. Formamos nossa gestão, foi algo muito rápido, muito corrido, para não deixar o centro acadêmico, assim, abandonado, né? E a gente conseguiu formar a nossa chapa. Foi bem difícil, porque é muito difícil conseguir pessoas ali, tem que ser de 3 turmas diferentes. Mas fico feliz que deu tudo certo. Hoje em dia estamos aí. Fizemos todo o processo e assumimos em janeiro a nossa gestão. E estamos ainda trabalhando, né, nessa gestão do centro acadêmico. É bom, né? E é muito importante que participem, principalmente desses 2, né, que nós temos, dessas 2 representações, para sempre estar ali por dentro das questões do curso, auxiliando nos movimentos. Sempre que a gente está ali, a gente precisa fazer movimentos como foi feito do CERPS, se tá o centro acadêmico, tá a Atlética, sempre empenhados, né, em lutar pelo que é direito dos estudantes do curso de Psicologia. Não só disso, como da UFAC, como as meninas aí participaram da greve, enfim, tudo mais.
Então é muito lindo esse movimento, esse coletivo que é construído dentro do nosso curso, que eu acho que sim é um diferencial, que dificilmente a gente vê em outros cursos, essa luta que a gente tem, né? Todo esse movimento político. Enfim, outros cursos realmente tentam se apropriar disso e fazer um joguinho político ali em cima, né? Mas a gente luta com isso mesmo. Legal. Obrigado, João. Agora eu queria falar com a Débora. Débora, tudo bem? Bom dia. Como é que você tá? Bom dia. Fala aí um pouco sobre você, tá o quê? Tô bem, eu tô um pouquinho nervosa. Não precisa. Nossa, eu esqueci de comprar água pra vocês. Tudo bem. Tava bem. tomando refrigerante. A gente Tá leva. ótimo. Fala um pouco sobre você, fala sobre um pouco da psicodélica, como é que você chegou na psicodélica. Bom, eu sou a Débora. Eu entrei no curso em 2023. Tô no 7º período de psicologia. E o meu encontro com a Atlética foi um momento muito engraçado. Inclusive, o Fernando é o culpado disso. Tá. Eu estou aqui há tanto tempo por culpa dele, tá, Beleza. gente? Eu sou inocente. Totalmente culpa do Fernando. Começa que acho que vou falar um pouco sobre o meu rolê com psicologia. Psicologia sempre foi o que eu queria, porque eu sempre quis cuidar de pessoas. Eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Eu sou muito observadora em certos aspectos. E eu gostava muito dessa área da mente, do inconsciente, dessas coisas. Sempre que eu estudava sobre isso, pesquisava sobre isso, eram assuntos que me interessavam muito. Só que na época, a psicologia era muito desvalorizada ainda. Sim, Então, era meio paia você dizer que queria cursar psicologia. E aí eu mentia, falando que queria direito. Beleza. Que eu sempre soube que era mentira, mas eu falava que queria direito. Então foi uma surpresa pra todo mundo quando eu falei, não, gente, não vou tentar direito, não. Boa. Vou tentar psicologia. E eu passei, entrei. E assim que eu entrei, a Atlética tava, infelizmente, precisando de pessoas. Aí não teve jeito. Me botaram no meio. O Fernando mentiu pra mim. Beleza. Ele falou assim, você não vai precisar fazer muita coisa. Vai nada. Vou não. Precisa não. Ele me colocou no pior cargo possível, tá? Só queria dizer isso. Eu e a nossa querida Bruna, que tá nos bastidores, a gente sofreu muito. Sofremos muito. E aí, depois disso, eu entrei em 2024 na Atlética, assumi a presidência em 2025 e estou aqui novamente em 2026. Meu último ano, se Deus quiser. Amém. Meu também. Da psicodélica. Mas eu quis pegar a Atlética porque sempre foi o meu sonho estar aqui. E quando eu entrei, eu vi que tinha tantas possibilidades também dentro da universidade. Tinha as Tears, que são as Lizards, tinha todo um mundo novo, um mundo muito político também. E eu queria fazer parte desse mundo como um todo. Então, quando a gente entrou também, as Lizards estavam desativadas, etc. E aí eu entrei mais porque eu queria que as Lizards estivessem. Convenci o Dudu a entrar pra gente montar e reviver as Lizards de novo. Então eu entrei na psicodélica porque eu queria melhorar a minha experiência acadêmica. Foi puramente egoísmo, galera. E vem dando certo, né? Que as Lizards são um vem sucesso. Dando certo, as Lizards são um sucesso. O trabalho do Dudu é impecável. E a gente tá aí, tô tentando também manter a Atlética viva. Como o João falou, não tinha ninguém pra assumir na época que eu assumi. Eu tive que assumir e tô indo. Justo. Legal. E agora o senhor, Fernando. Como é que você chegou na psicologia? Como é que você chegou a ser estagiário do CEPS, né? E como é que vem sendo lá? Pelo menos antes da paralisação, como é que vinha sendo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Rauan pelo convite para fazer essa representação decente, né? Meu nome é Fernando. Atualmente eu estou no 9º período de psicologia. E eu ingressei no curso no período pandêmico, que foi no ano de 2020, quando a pandemia ela estourou e teve todo o contexto do lockdown, do isolamento, etc. E nós passamos boa parte desse período sem ter aulas. Logo em seguida foi retomado com o modelo online, né, por algum tempo também, antes de retornar todas as atividades à normalidade de novo. E o meu encontro com a psicologia, ele foi um tanto engraçado porque esse não é o meu primeiro curso aqui na UFAC. Em 2019, eu passei para Ciências Biológicas e eu cursei os 2 primeiros períodos, mas eu acabei não me encontrando dentro do curso. Eu acabei percebendo que não era algo que eu realmente queria levar para frente. E aí calhou de eu prestar o Enem novamente. E então eu
analisando as opções que tinham disponíveis de cursos aqui na UFAC, eu associei a psicologia com uma curiosidade que eu acho que é natural de quase todas as pessoas, a curiosidade a respeito do comportamento dos outros, de entender as pessoas. E esse foi o meu pontapé inicial dentro da psicologia aqui na UFAC. Obviamente que depois que a gente entra, a gente desconstrói muitas coisas que são mitos, que são meias verdades, a gente acaba tendo um novo olhar a respeito desses fatores. E continuei cursando até o presente momento. No 7º período, que é quando os alunos de psicologia eles entram no estágio supervisionado, que é o estágio mais avançado do curso, porque você realmente adentra na prática psicológica, a depender do campo que você deseja atuar. Eu acabei indo para ênfase de avaliação psicológica, dentro das duas possíveis, a outra sendo psicologia social e políticas públicas. E então eu adentrei o SEPS, o Serviço Escola de Psicologia, que ele atende a comunidade externa aqui da UFAC, e ele é justamente um espaço onde os alunos que têm esse interesse de atuar dentro de uma clínica, de saber como é esse processo, como é esse espaço, eles têm esse espaço seguro dentro da universidade, esse espaço controlado, que é chefiado por um profissional competente, para que a gente possa desenvolver a nossa prática da maneira mais segura possível, que seja uma experiência positiva para a formação. Eu acabei fazendo os 2 primeiros estágios supervisionados dentro do SERPS, e foi quando o grande problema que já vinha assolando o curso há muitos anos, ele voltou a aparecer, que é a questão de sobrecarga de trabalho dentro do serviço escola, que a gente vai abordar um pouco mais à frente. Mas esse problema ele apareceu novamente, e a partir disso várias coisas aconteceram, desde professores do curso sobrecarregados com estagiários, até a gente ter que procurar campos de estágio fora da UFAC, um processo que não é fácil porque ele depende de vários fatores, depende da boa vontade das instituições de aceitarem, enfim, várias coisas. E a gente acabou sendo pego no meio disso tudo. Também os alunos da turma 11, que foram os que ingressaram no estágio supervisionado nessa época, foram pegos de surpresa também. Tiveram que correr contra o tempo para poder prestar o estágio no momento correto. E é isso, basicamente. Aqui estamos hoje para discutir um pouco mais sobre isso. Legal. Já que todo mundo já foi apresentado, você já deu o gancho, a gente pode até continuar. Tu podes continuar falando exatamente sobre isso, porque, assim, não faço parte do curso de psicologia, então eu acabo não entendendo tanto quanto vocês, né? E eu acabei, no dia da mobilização de vocês, eu não consegui também. Mas, justamente sobre isso. Existe uma sobrecarga de trabalho dentro do SERPS, né? Era só uma trabalhadora, uma servidora, né? E aí ela acabou ficando doente e teve que sair, né? E aí isso implica que vocês ficaram com os estágios paralisados, o que afeta na graduação de vocês, né? Porque isso interrompe o estágio supervisionado e vocês não conseguem se formar. Sim. E imagino que isso prejudica até de uma forma a longo prazo, porque vai juntando, né, a galera que precisa fazer estágio, aí vai acumulando, e aí não sobra espaço para um, não sobra para outros, e aí vai piorando a situação. Então, vamos falar um pouquinho lá do começo. Como é que isso veio acontecendo? Como é que foi essa... meio que sendo deixado de lado, né? Pode falar assim, não tem uma palavra melhor, mas talvez o SERPS pode ter sido deixado de lado e foi gerando esse conflito, esses problemas. Como é que você vê isso? O SERPS, assim como muitas coisas dentro do curso de psicologia, ele foi construído e concebido à base de muita luta. Sim. Principalmente, majoritariamente, por parte dos próprios estudantes, do corpo discente do curso. Então, o SERPS, ele nasce como esse espaço, como eu falei anteriormente, um espaço seguro para que os alunos possam ingressar na prática clínica. Porém, ele não nasce da forma ideal como deveria ser. Dentro da legislação que rege a nossa prática institucional, o indicado para uma atuação no serviço desse porte seria a presença de 2 supervisores técnicos, que são os responsáveis por todo o trabalho que é realizado ali dentro. O serviço escola ele contava apenas com uma servidora durante todo o período de existência dele, praticamente. E foi justamente isso que acabou causando essa sobrecarga, porque o SERPS ele é um serviço que ele atende aproximadamente 400 pessoas da comunidade externa aqui de Rio Branco.
E tirando isso, obviamente, tipo, são muitas pessoas que são atendidas por semana, por mês, por ano. Ainda existe a questão de que o quantitativo de alunos que acabam atuando lá, ele é de aproximadamente 50 alunos. Então, você imagina, a pessoa ela tem que cuidar já desses 50 alunos que estão atuando, tem que supervisionar eles, ver se está todo mundo fazendo o trabalho de forma correta. E ela ainda tem que se preocupar com a sobrecarga do trabalho que vai vir a partir disso. Então, são situações que foram se acumulando ao longo do tempo e, como o Raul mesmo citou, foram deixadas de lado, por mais que em vários momentos tiveram pedidos para que fossem contratados mais servidores, para que essa sobrecarga fosse diminuída e para que, obviamente, o serviço ele pudesse funcionar melhor a partir disso, mas esses pedidos eles foram solenemente ignorados. E nós chegamos no período atual, que a servidora técnica que estava atuando, ela acabou se afastando do serviço por diversos motivos, dentre eles a sobrecarga de trabalho, que imagino que era bem exaustivo para ela. E a partir disso nós chegamos justamente nesse ponto que existem aproximadamente 50 alunos sem campo de estágio efetivo. A gente teve que buscar isso fora da UFAC, entrar em contato com outras instituições públicas, privadas, para que a gente conseguisse realizar essa prática. Muitas vezes a prática sendo realizada de uma forma não ideal, porque às vezes com essa escassez de opções disponíveis, a gente precisa se realocar de repente para um hospital, para um serviço público como um CRAS, e como o curso ele é dividido em ênfase e as ênfases têm abordagens e têm as áreas de atuação, nem todo mundo é habituado com todas as áreas. Então, às vezes, perdão. Então, às vezes, a pessoa ela queria realmente ter uma experiência de prática clínica, mas ela não vai poder ter justamente porque ela teve que buscar um estágio fora da UFAC, que não é dentro do campo de atuação que ela queria. E a gente acaba, no final das contas, sendo refém do que a UFAC pode ou quer proporcionar para a gente durante esse período, que no caso foi até algumas semanas atrás, onde a gente teve uma reunião, eles não tinham se posicionado sobre, até a gente realmente fazer esse movimento que foi citado pelo Raul, a gente realmente juntou todo o corpo discente e fomos cobrar para ter esse serviço de volta, para que os alunos que foram afetados pudessem ter a sua prática de volta. Os professores, eles não podem de jeito nenhum fazer parte do CEPS, né, nesse sentido? Os professores, eles têm um papel fundamental também, mas ele é um pouco mais expandido. Os professores, eles atuam como supervisores dentro de pequenos grupos de alunos. Então, esses 50 alunos que estavam atuando no CEPS, eles eram divididos com os professores efetivos do curso, da grade do curso de psicologia, em grupos de 8, 9, no máximo 10 alunos, para que pudessem ter supervisões coletivas. E nessas supervisões, o professor iria supervisionar, iria tirar as dúvidas dos alunos, iria guiar o caminho deles dentro da prática, para que no fim das contas não fosse apenas uma prática solta ali, tipo, jogar as pessoas lá e acabou e faz aí. Era mais no sentido de realmente guiar todos os alunos no caminho certo para que pudesse ser feito da melhor maneira possível e que a prática fosse proveitosa tanto para os alunos quanto para as pessoas que utilizam desse serviço, que é bem importante. Entendi. E aí eu lembro até que na recepção dos calouros, a Débora ela fez uma fala muito legal, né? Eu acho que foi muito importante. Eu até tentei fazer uma fala também, mas me cortaram. Eu vi te cortarem. Foi muito... Foi. Eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Como é que foi essa mobilização que vocês vieram... Como é que foi essa mobilização que vocês vieram fazendo? Quando foi que vocês perceberam que, tipo assim, caiu a ficha de, pô, se a gente não fizer nada agora, a gente vai se ferrar. E aí, como é que foi isso? É que, na verdade, não foi a primeira vez, assim como o Fernando falou, Sim. Já vinha sido feito vários movimentos. Já em 2020, os alunos da época invadiram a reitoria e falaram, olha, a gente precisa de ajuda, a gente precisa que isso seja resolvido. E desde aquela época, essa questão vinha sido passada para frente. Eram feitas promessas, promessas e promessas e nada acontecia, nada mudava. É tanto que em 2024 tinha sido feita uma outra manifestação.
Então, não é como se esse assunto fosse de agora. Muito pelo contrário. Essa sobrecarga já vem desde antes. E, por exemplo, todas essas mobilizações eram feitas quando a gestora do espaço tirava férias. Então, ela não podia tirar férias, que o espaço era fechado, que a gente não tinha como trabalhar, que a gente não tinha como estagiar. Então, era uma sobrecarga, assim, monstruosa. Então, esse movimento veio sendo feito, essa minha fala, ela foi articulada a partir do momento em que eu tive a certeza que eu poderia falar lá. Quando eu recebi o convite, eu já sabia o que ia fazer. Eu já sabia, já mandei mensagem falando, galera, vou fazer isso aqui, preciso do apoio de vocês, me apoiam? Sim. Legal. Então, montar o discurso e fazer. E aí, foi isso. Eu só estou falando sobre um problema que a gente vem enfrentando há anos. E a única coisa que eu fiz foi tentar dar visibilidade novamente com as armas que eu tinha. Porque é cansativo. Todo ano a gente tem que pedir as mesmas pautas. O curso de psicologia tem quantos anos? A Atlética foi criada em 2018. E o curso tem 10 anos. Fez 10 anos, né? 10? Não, Não, o curso não tem 10 anos. Tem 12 turmas, mas no primeiro ano foi chamada 2 turmas de uma vez. Então, é um a menos. Então são 13? São 13 anos. São 13 anos. Então, esse problema do sepsis, ele vem perdurando há quanto tempo, mais ou menos? Antes de vocês? Desde que ele foi criado. Desde que ele foi criado. A primeira notícia que a gente tem do sepsis é de 2020, que é essa que eu falei, que invadiram a sala dos professores. Dos professores não, da coordenação. Desculpa, bati no microfone. Não, tudo bem. Então, esse foi o primeiro movimento documentado que a gente tem, que apareceu no OC 24 Horas. Então, se você pesquisar em portais, vai ter sobre essas movimentações. E já faz 6 anos que a gente fez o primeiro movimento sobre isso. Mas o problema, como eu falei, é desde a fundação do SERPS. E ressaltar, assim como o Fernando falou muito bem, a gente só conseguiu o SERPS no grito. Nunca foi nos dado. Foi no grito, foi tudo conquistado. E com muita, muita dor de cabeça. E desde o primeiro momento, nunca era para ter tido apenas uma servidora. Era para ter tido uma equipe. Nunca que em qualquer outro lugar, em qualquer outro momento, teria só uma supervisora para cuidar de 400 pacientes. Caramba. Isso é desumano. A gente fala dos alunos, mas ela supervisionava 400 pacientes. E 400 pessoas com diferentes demandas, com diferentes pautas, com diferentes vivências, com problemas, com muitas coisas, muitas questões, que tinham consultas semanais, tinham toda uma rotina, toda uma documentação de 400 pessoas sendo geridas por uma pessoa. Caramba. E aí não só essa pessoa geria essas 400 pessoas, mas turmas inteiras. O Fernando falou de mais ou menos 50 estagiários, mas não era só 50 pessoas 50 estagiários. Por exemplo, nas turmas menos avançadas, fazem também práticas lá. Então, ainda tem outras turmas que vão para lá, dependem de estar naquele espaço para estudar, para fazer os testes, para fazer todos os procedimentos. Então, por exemplo, a gente tem vários testes dentro do SERPS. E se um teste some, é burocracia, problemas, e aí ela tinha que cuidar de todos os aqueles testes que ninguém pode ver, né? Exatamente, que não podem sair de lá. Então, se um teste sai, a culpa era dela. E aí eram 50 pessoas, 400 pacientes. Então, era muita coisa para uma só pessoa que não podia tirar férias, senão a gente ia ficar sem estágio. Caramba. Vocês podem se completar, tá? Qualquer coisa. Tá ótimo. Mas, poxa, eu entendi, porque o que eu achava que acontecia era que existia uma... Quando eu entendi que era só uma servidora, eu imaginei que fosse tipo assim, não, essa daqui é a servidora principal. Não. E existe uma equipe de 4, 5 pessoas que ajudam a servidora principal, A entendeu? equipe E achei de que o burnout pessoas era eram dela. alunos, né? As pessoas que ajudavam ela eram alunos, né? É que dentro do SERPS existem alguns outros servidores que eles fazem tarefas menores. Por exemplo, no semestre passado nós tivemos o afastamento de uma servidora que ela fazia o papel da recepção para receber tanto os estagiários quanto os pacientes, que no SERPS até o semestre passado eram 2.
funcionárias que ficavam encarregadas dessa, e uma delas ela acabou se afastando, ela era de fora, ela acabou voltando para a terra dela, e agora a gente tem esse encalço também que a gente só tem uma dessas servidoras. Poxa. Porque uma ficava no período da manhã e a outra ficava no período da tarde. Agora a gente também tem esse problema que vai precisar ser resolvido eventualmente. E também contava com uma estagiária, que é de outra instituição aqui de Rio Branco também. Mas, assim como a Débora falou, o ideal era realmente ter uma equipe de profissionais para atuar no CERPS como um todo. Porque lá, como ela bem pontuou, nós temos testes, nós temos documentos, nós temos registros dos pacientes que entram e saem, nós temos os alunos que precisam, às vezes, tirar uma dúvida, às vezes precisam de algum apoio, e também nós temos que levar em consideração que os servidores, eles também precisam tirar férias. Sim. Então, enquanto um tirava férias, perdão, bati no microfone também. Tá de boa. Enquanto um deles tira férias, que merecidas, o outro poderia ficar pelo menos um mês ali encarregado das demandas ali, que não ficaria tão pesado. Mas enquanto tendo apenas uma servidora principal para cuidar de todo esse ecossistema, acaba realmente gerando uma sobrecarga que é meio entendível ela se afastar por questão de saúde, porque realmente chega a ser adoecedor. Uhum. Entendi. Enfim, então, a gente falou um pouco sobre o começo, falou sobre o meio. Claro, a gente pode falar um pouco mais, tem um pouco de tempo ainda. Só lembrando, né, o Ciência TV está sendo gravado porque a sala vai passar por umas mudanças, vai passar por algumas coisas vão ter que ser trocadas de lugar e a gente vai ficar um pouco inativo. Então, para que o projeto Ciência TV não fique parado, a gente está gravando alguns episódios, né? Eu tenho sempre que lembrar disso. Então, para continuar, eu ia perguntar agora para o João, ia me direcionar para o João, porque teve essa mobilização, tu pode falar sobre ela também, como é que ela foi feita, como é que ela foi organizada, com quem, mas acho que o ponto principal foi que houve uma reunião com a Prograde, né, que vocês foram falar sobre essa questão do CERPS, e aí eu queria saber, não sei se pode falar o que foi falado na reunião, mas como é que foi a reunião, com quem foi a reunião, né, como que ela foi organizada, né, quem você levou para lá para participar e o que você acha que pode estar sendo feito, vai ser feito, o que foi prometido, né? Não sei se prometido seria a palavra certa, seria garantido, mas enfim, como é que funcionou essa reunião, o que aconteceu lá? Bom, acho que tudo se deu início numa reunião de colegiado. Você resolve tudo no colegiado, né? Tudo no colegiado. É isso. Sim. Isso não existe aqui no curso, não. Tudo é no colegiado. Nós estávamos lá, em reunião ordinária, normalmente. E aí, os professores, a priori, que deram início questionando a gente. Nós já fizemos toda a mobilização, não conseguimos ter voz suficiente, precisamos da ajuda de vocês. Então, a Aline, né, que já estava lá representando a turma 11, né? Sim, Ela pegou e já deu o direcionamento de, não, vamos tomar iniciativa, vamos colocar uma pressão, vamos organizar um movimento e vamos reivindicar o que é nosso por direito. E aí nós organizamos, a priori com as pessoas que estavam ali presentes no colegiado, os representantes que estavam lá presentes, e depois a gente começou a articular melhor juntamente com o centro acadêmico, para, enfim, marcar as reuniões, articular essas questões. E a gente conseguiu, sim, fazer um movimento que foi muito lindo. Toda essa união é uma coisa que é muito linda no nosso curso, porque sempre todos se unem e a gente consegue, sim, fazer um movimento bem articulado e bem organizado. E nós se reunimos, nós marcamos a reunião com a Prograde, e a reunião foi realizada na sala da Prograde, com a professora Edna Celi, estavam presentes a professora Georgia também, coordenadora do CFCH, o professor Marcelo, coordenador do curso de Psicologia, estava presente a professora Georgia e a professora... A professora Roberta também, mas tinha a professora Maria Liliane, ou era Liliane? A Fabiane. A Fabiane também estava presente, né? Além de alguns alunos, também estava a Aline, estava a Madu, estava o próprio Fernando, e entre outros. Então, nós tivemos essa reunião, começamos... Foi uma reunião no início muito, bem complicada. A gente sabe que reuniões assim com pró-reitorias e reitorias aqui da UFAC é algo muito complicado, porque sempre há muita dificuldade no início, então é muito desgastante essas reuniões. Mas nós começamos nosso diálogo e a reunião foi muito longa, nós passamos mais de 1h30 naquela reunião. Então foi discutida bastante coisas, né?
levantamos bastante pontos e a gente começou realmente falando sobre essa questão do CEPS porque foi algo muito mal organizado do CEPS, de querer colocar apenas um servidor técnico para administrar mais de 50 estagiários e um fluxo de mais de 400 pessoas que vão utilizar do serviço escola. Então, já começa com essa falta de organização, de imaginar que isso iria acontecer e a sobrecarga que cairia totalmente em cima do servidor técnico que estaria lá. Então, não teve esse planejamento prévio, não teve essa organização, não pensaram na saúde do servidor, o que é muito triste, em pensar que lá é um serviço escola de psicologia, então estamos tratando já de saúde mental, e não pensar justamente na saúde mental, física do servidor que estaria lá, que no caso, a Andréia, né? Então, como os meninos falaram, já foi realizado diversas manifestações. A primeira que foi em 2020, a segunda foi realizada em 2024, não foi? Não, 25. não foi a segunda. Teve outras ainda. Antes de 2024 teve outras mobilizações, só que eu não vou saber informar o ano direito. Mas a primeira que a gente tem documentada, que saiu em jornal, foi em 2020, que eu me lembre. Mas teve outras sim. Ao longo dos anos a gente teve várias. Então, eu acho que a de 2024 deve ter sido a terceira. Acho que sim. Então, tipo assim, dá de se perceber que realmente é um problema que não vem de hoje. Sim. É uma ferida que tá aí há muito tempo sem cicatrizar e, tipo assim, é muito triste perceber o descaso que tem com o nosso curso, né? Nosso curso é um curso que não tem acessibilidade. Nós estamos agora lutando por uma rampa no nosso curso. Ultimamente, no caso, vou falar logo, recentemente, hoje, nós temos um aluno que é cadeirante e o nosso bloco, que é onde tem o NAI, né? O Núcleo de Apoio à Inclusão, que é para ser um dos blocos mais acessíveis da UFAC, não é. E isso é muito triste porque o bloco ultimamente passou por uma reforma que não reformou tecnicamente nada, uma reforma que não serviu para atender a necessidade básica de nenhum aluno. Foram colocadas pias, mas não foram reformadas os banheiros, já foi reclamado dos banheiros que não são acessíveis. E o principal problema é a questão de acessibilidade ao segundo piso. O curso de psicologia está no segundo piso do bloco, né? Então, para ter o acesso lá, é apenas pela escada ou pelo elevador que não faz o papel dele. Que não funciona, está quebrado hoje, Não agora. funciona. Tá quebrado, tá? Não Hoje, funciona. na parte da manhã, quando eu estava entrando no bloco, o nosso aluno estava entrando no elevador, o elevador simplesmente parou de funcionar, trancou, e a aula dele já tinha começado. Então, a gente tentou, de todo jeito, ligamos pro pessoal ir lá consertar o elevador, e eu fui conversar com o professor Toreto para tentar levar os alunos para outra turma. Nós tivemos que trocar os alunos mais de 3 turmas. Então, é tanto que eles nem estão no nosso bloco, eles estão no bloco de medicina. E vão continuar à tarde lá, e eu não sei até quando, mas eu não aceito que isso continue acontecendo no nosso bloco. Sinceramente, isso é uma humilhação, isso é uma vergonha, isso é um descaso que está acontecendo. E, sinceramente, deixar que isso aconteça a gente não pode, então a gente vai continuar lutando e vamos continuar fazendo o possível para que medidas cabíveis realmente sejam tomadas em relação a isso. Já estou articulando reuniões, enfim, para a gente mobilizar tudo isso. Mas o nosso curso realmente sofre com muitas questões. Tem a questão do CEPS, a questão da acessibilidade, a questão que não existem salas para os alunos, são salas minúsculas. E quanto mais as pessoas avançam no curso, as salas vão ficando menor, né? Não Então, comporta. Não comporta faz os sentido. alunos. Não comporta. Não comporta. Isso é algo que a universidade não quer que saia, é algo que a universidade tenta mascarar, mas é algo que nós não podemos mais deixar que aconteça. É simplesmente um descaso tremendo e nós vamos levar isso até onde for possível para mostrar a realidade do que está acontecendo. Que isso também não continue se repetindo e que a gente vai continuar nessa luta, principalmente agora pelo CEPS, que é o que a gente está no Sim. momento. Então, eles deram o prazo para a gente... Eu vou falar sobre essa parte da reunião. Durante a reunião, foi conversado e a medida urgente que a Prograde decidiu tomar foi a contratação de um professor, de um servidor técnico, né, para ficar no local até que realmente haja o concurso efetivo para que dois profissionais técnicos estejam ali cuidando da clínica. O que já era para ter acontecido há muito tempo. Essa contratação de 2 profissionais agora, né, é de se pensar uma coisa muito triste, porque isso deveria ter sido pensado no início, na criação do serviço escola. Acho que até mais profissionais, se fosse necessário, para que realmente não seja algo que sobrecarregue os profissionais. Então, ele realmente deve ser pensado nisso. Eu tenho certeza que vão haver outras reuniões, porque essas coisas aqui na universidade nunca se resolvem de uma só vez. Tanto que o serviço escola já está há mais de 6 anos nessa luta. Exatamente.
Então, deram a solução dessa contratação temporária, deram um período, que se não me engano foi até o dia 15, agora do mês que vem. Então, nós vamos ficar atentos se realmente isso vai acontecer, e caso não aconteça, eles vão... claramente a gente vai estar lá ocupando de novo, vamos estar fazendo outro movimento, e maior ainda, e não deixar que isso seja camuflado e que isso passe, né? Então, a gente vai estar ali sim. E vamos aguardar que realmente o profissional esteja lá, esteja fazendo o CEPS funcionar, e que os alunos também possam estar estagiando, que nenhum aluno seja prejudicado por essa má organização e mau comprometimento com o curso de psicologia, que é o descaso que a gente sofre hoje, esse sucateamento. E esperar que também sejam contratados para que o serviço possa funcionar como sempre deveria ter funcionado, né? Então, é esperar que realmente as medidas que deverão ser tomadas realmente funcionem em relação ao CEPS e em todas as outras questões do curso também. Isso é muito importante, desculpa, Débora, só interromper um pouco, porque o SensaCast, assim como a Sensa TV, é justamente para isso. Como jornalistas, a gente serve para atender o público, né? A comunidade. E a Sensa TV vem para essa comunidade, tanto a comunidade interna quanto a comunidade externa, né? Além da faculdade. Então, esse espaço que eu estou dando para vocês, eu não esperava só falar sobre o CEPS também, porque eu entendo, desde que eu comecei a frequentar o blog de psicologia, que eu sei que tem muitos problemas lá também. Essa parte da rampa, principalmente porque vocês também tinham uma aluna que tinha alguns problemas que ela precisava ser levada para o hospital, né? Então, assim... É muito importante que vocês tragam isso, porque agora você me dá uma data para eu postar o vídeo, então eu vou postar ele antes do dia 15. Mas também é muito importante que vocês utilizem esse espaço para que vocês falem sobre o curso de vocês, porque é uma coisa que a gente não pode esconder, é uma coisa que são coisas que a gente não pode deixar ser esquecidas, né? Exato. Por exemplo, você citou sobre que vai haver uma prova? Um concurso para reaverem dois funcionários, né? Que eles vão colocar um substituto agora. Mas não tinha um concurso para professor também? Que não tem até hoje professor contratado. Sim. Professor é algo bem complicado, porque foi um erro tremendo realmente da Prograde, né? Foi realizado o concurso, existia todo o banco de professores para serem contratados, e simplesmente a Prograde deixou com que esse edital vencesse. Então, todo o banco de professores que tinham lá para ser contratado foi esquecido, foi deixado em vão, e aí o curso realmente ainda passa por isso. Ainda estamos sem professor. Ainda estamos sem professor, né? E aí já realmente houve... já foi contratado 2 professores substitutos. Esperamos ainda que mais 2 entrem para que possa suprir realmente o desfalque que tá acontecendo lá no curso. Mas a gente espera que realmente haja um concurso de professores efetivos, para que isso não continue acontecendo. Para que realmente o curso funcione como deveria realmente funcionar, né? Como qualquer outro curso, realmente com dignidade, com inclusão, que realmente os alunos tenham o que merecem, que é o que a universidade propõe, né? O que ela promete, uma universidade gratuita, de qualidade, pública. Então, vamos dizer que essa qualidade realmente não está tendo, né? Então, é muito importante esse momento que a gente está tendo aqui. É uma coisa que eu admiro muito do curso de jornalismo e da comunicação em si, que a gente possa realmente levar essa informação para todos e que todos realmente vejam a realidade que está acontecendo aqui na universidade, que é o que tentam mascarar com eventos, com, enfim, vários investimentos que realmente não são o foco que realmente deveriam estar sendo tomado, né? É muito triste ver a maneira que a universidade realmente tem tomado, né? É muito triste todos esses casos que acontecem, e não é só com o nosso curso, existem outros cursos também que passam por várias outras situações e que ainda vêm sofrendo com isso, com todo esse descaso. Então é importante que realmente haja essa visibilidade, esse alcance para que talvez as coisas mudem de certa maneira, né? Porque já não é mais possível continuar da maneira que está. É ridículo a universidade estar do jeito que está hoje. É muito triste. É importante, tudo isso que o João falou é de extrema importância. Eu gostaria de ressaltar também que tudo que o curso de Psicologia UFAC conseguiu dentro dessa universidade foi no grito, foi na luta, foi na base da greve, foi na base de movimento estudantil.
tudo que nós conseguimos, tudo. O serviço escola, as salas, o bloco, tudo foi na base da conquista. A gente não ganhou nada, muito pelo contrário. Foram nos tirado várias e várias e várias e várias coisas. Então, tudo que a gente conseguiu foi na luta, principalmente estudantil. Então, assim, é até cansativo, a gente tá cansado. Porque há quantos anos a gente está lutando pelas mesmas pautas, pelas mesmas coisas. E, inclusive, aquele bloco, ele não foi pensado para psicologia. Ele não era para ser nosso. Ele foi conquistado através de uma nota, que a gente tirou uma nota muito boa na época. E então, ele foi conquistado. Mas as salas já estavam sendo prometidas para outros cursos. Já haviam outros planos. Nunca foi feito, planejado para nós. Muito pelo contrário. Inclusive, até hoje, nós temos que diariamente lutar e reafirmar e reconquistar um espaço que era para ser nosso. E estamos nisso até hoje. Nunca paramos de lutar por esses espaços. Até Nunca. A própria sala da Atlética. Exatamente, Sala era do isso que eu ia Capa. falar. Então, tudo. A sala do Capa foi prometida para outro curso que tinha um bloco inteiro para eles. E mesmo assim, estavam cedendo salas de outro bloco para eles. As salas de baixo não são nossas. Muito pelo contrário, galera. Não são nossas. O ambiente ali de baixo é o primeiro piso do bloco, só é nosso quando dá problema em algum quesito. Exato. Aí ele é de psicologia. Mas no geral ele não é. A gente não tem acesso àquelas salas, nunca teve acesso àquelas salas, e até quando a gente precisa delas, é muita burocracia para conseguir um espaço que deveria ser nosso. O curso de psicologia, o bloco de psicologia não foi pensado pra gente, é tanto que esse movimento de não temos bloco, não temos salas que comportem os alunos, é algo assim estrutural. Antes, psicologia não era um curso valorizado, está sendo valorizado há menos de 10 anos. Agora as pessoas querem fazer psicologia e agora não comporta, as salas não nos comportam. Eu tenho uma turma de 50 alunos e uma sala minúscula, uma sala do tamanho desse espaço que está sendo feito um podcast, é uma sala de aula para 50 pessoas. Então é papo de a gente sentar no chão e o chão não comportar, porque tem gente já sentada no chão, porque não cabe cadeira, não cabe mesa. Eu não tenho onde colocar mesa, não tenho onde colocar cadeira. Tem salas inteiras que recebem calouros onde o piso está completamente explodido. Então, assim, Começou a explodir do nada. ele começou a explodir do nada, gente. Ele literalmente É isso explodiu. mesmo. É literalmente isso. Então, assim, é cansativo, é muito cansativo. E queria falar, você já falou do caso da nossa colega que tem epilepsia. Então, a gente tem uma aluna que ela tem epilepsia dentro do bloco. Não só uma aluna, a gente tem outros alunos que também têm epilepsia e, frequentemente, essa aluna específica sofre ataques epilépticos. A menina quase chegou ao ponto de trancar o curso porque todas as vezes que ela ia para aula, as luzes piscavam e ela tinha uma crise. E aí, tipo, são crises de saúde. Ela perde saúde, ela perde qualidade de vida. Ela fica internada todas as vezes que ela tem uma crise. E todas as vezes que ela ia pra aula, ela tinha crise porque o bloco, a fiação é horrível. Tudo é horrível. Como é o nome? O data show desliga do nada. As luzes piscam o tempo todo. Então, assim, é triste. E quantas vezes a gente já não precisou de ajuda para descer com a maca, para descer com ela pelas escadas com uma maca? Porque aquele elevador não cabe uma maca. Aquele elevador não cabe uma pessoa com uma maca. E não temos uma rampa, né? Não também. temos a rampa. A gente é o único... Aqueles 3 blocos ali, eles eram para ser iguais. O nosso é o único que não tem a rampa. Só queria dizer isso. E é o que mais precisa. E assim... Pra você ter uma noção, essa aluna, ela é da minha turma. E a minha turma, ela se mobilizou para fazer os primeiros socorros dela. Todas as vezes que acontece alguma coisa, porque não tinha ajuda. A gente já chegou até nas primeiras crises dela, a gente foi atrás de ajuda, foi atrás do hospital aqui da UFAC, foi atrás de ajuda profissional e não tinham sequer uma cadeira de rodas pra gente conseguir descer ela. Então, tem que descer ela no braço. É assim, é revoltante. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes
a gente, tipo assim, não teve que salvar uma vida, porque ela corre risco de vida, Sim. sozinhos, sem auxílio nenhum. E o próprio ambiente que deveria dar acessibilidade dentro da UFAC, o próprio órgão que deveria fornecer acessibilidade dentro da UFAC, todas as vezes que a gente aciona, diz que não pode fazer nada. E não só com ela, mas com todos os casos que a gente citou até aqui. Todos os casos que a gente citou até aqui, a gente sempre procurou auxílio e tivemos que nos virar por conta própria. Porque não tem. Pesou o clima. Pesei. Essa é a realidade, gente. É Exato. isso. Não, mas isso a aí. realidade do curso de psicologia é a realidade que vocês têm que expor mesmo, porque eu, como aluno da universidade também, né? Não só amigo de vocês, mas uma pessoa que já frequentou o espaço e que sabe da realidade de vocês, não é uma coisa que me deixe animado com o futuro que me espera dentro da universidade. Porque parece que, principalmente os cursos do CFCH, né, eles Sim. ficam defasados, A gente não são tem. esquecidos. A gente não tem 1/3 da assistência até que nos era prometida. A gente não tem. Uhum. E muitas vezes, agora, por exemplo, a gente está tendo que recorrer ao pessoal de medicina, ao bloco de medicina, Uhum. porque a gente não consegue estrutura. Nossa, a gente não consegue uma estrutura. Tem salas, se eu for agora lá no bloco, tem salas que não vão estar sendo utilizadas Uhum. e não foram nos cedidas para alunos terem aula. Uhum. Exato. E a gente está tendo que recorrer a outros blocos, a outros campos, porque a gente não tem nenhum tipo de auxílio. Essa é a real. É muito triste pensar isso, né? Nós não temos um bloco para nós e o bloco ele não é suficiente para comportar todo mundo. Para o nosso curso, falta laboratórios. O bloco é suficiente. O espaço que nos é cedido não é suficiente. O bloco é. Exato. Uhum. É Porque no verdade. piso inferior a gente tem toda a parte do NAI, que tem 2 salas gigantes lá, 2 auditórios. E ali em cima do nosso bloco tem todos os problemas de acessibilidade, toda a questão dos pisos, tem a questão dos ar-condicionados, que são muito barulhentos, desconcentra muitos alunos. Tem a questão dos data shows e da iluminação também em si, que realmente é uma coisa que acontece muito e prejudica muito pessoas fotossensíveis. E é uma coisa que a gente já recorre, é uma coisa que a gente já tá ali tentando reivindicar, mas aqui tudo é muito complicado pra gente conseguir, tudo tem muita burocracia, a gente vai dizendo, não, isso não é assim, isso não é aqui. Justamente o que acontece com o NAI, porque sempre a gente recorre lá. E o NAI nunca tá de portas abertas pra gente, nunca dá uma solução, e realmente parece que ele tá ali apenas de enfeite para dizer que a universidade tem acessibilidade, que realmente ela não tem. Então, na universidade inteira, realmente não existe agora que foram ser construídas as subidinhas de acessibilidade nas calçadas. Isso não existia, era precário. Nós somos o único bloco que realmente não tem a rampa. Essa rampa, para deixar claro, além da antiga gestão, incluiu, fez todo o protocolo para que realmente tivesse a construção da rampa. Essa rampa já foi incluída no PAC 25-26 e até agora não houve nenhuma manifestação. Então é algo que semana que vem nós já vamos estar recorrendo, vamos estar tentando reivindicar isso, que é a nossa por direito, a nossa por acessibilidade, a nossa por inclusão. E nós necessitamos muito disso para acessibilidade e também para casos de emergência, como a Débora falou aqui. Então, existem vários problemas. A caixa do CEP, acessibilidade, mas é esperar que realmente as coisas se solucionem, porque, como a Débora falou, nós conseguimos tudo através do grito. Uhum. Nada nunca é nos dado ali, nossa, peguem isso para vocês. Não. Sempre o nosso curso realmente foi um curso que realmente batalhou para conquistar e para estar ali. Né? A Débora falou também sobre a questão do espaço da Atlética, o que é algo terrível, gente. É um espaço minúsculo, é um espaço que não comporta e é um espaço que realmente deve ter ali para a integração dos alunos. Então, tudo ali é algo que é muito complicado e triste, sabe? Recentemente, eu descobri que o espaço que é da Atlética hoje é um armário que era para ser usado como a caixa, tipo, o espaço para guardar a fiação das placas solares do bloco. Então, a gente não achou essa caixa que era para estar na sala, que é da Atlética, e não está. Então, a gente não sabe se a gente tem placa solar no bloco e se elas funcionam. Spoiler, não. Spoiler, elas não funcionam. Não funciona, tá? Tá só de enfeite. Não funciona. Então, também a gente ficou com muito medo deles perceberem
que não tinha sido instalado e nos convidarem a se retirar. E resolver instalar agora. Exatamente. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar na rua, desalojada. É triste, assim. E é um espaço que a gente precisa. A Atlética, ela é uma empresa. A gente usa ela de forma política porque temos engajamento e visibilidade. Mas somos uma empresa, nós temos produtos, nós temos bens, patrimônio. Exatamente. Então a gente precisa de um espaço que pode ser nos tirado a qualquer momento. Então, em resumo, o CERPS, apesar de ser um estopim, ele é só uma ponta do iceberg de muitos problemas que tem dentro do curso de psicologia. Uma parte do problema. Ele é tipo a parte, nesse caso, né? É a parte que mais fica visível porque é uma coisa que se torna externa até pela natureza do CERPS, de ser um serviço que integra a comunidade, que traz a comunidade para dentro, que serve a um propósito, né? De levar a saúde mental para a comunidade. E esse é o problema que acaba ficando mais visível. Mas como já foi bem colocado pelos colegas aqui, nós temos diversos problemas internos que poderiam ser resolvidos pelos núcleos competentes, pelos órgãos competentes dentro da universidade, mas por algum motivo ou alguns motivos que a gente não sabe, e esses problemas eles não são solucionados, como, por exemplo, o problema de espaço. Não vou citar aqui, né, para não causar nenhum tipo de intriga, mas já houveram outros cursos que foram até o nosso bloco, que é dividido mais de um curso já foram até o bloco pedir espaço, pedir uma sala, pedir salas, e eles simplesmente cederam. Mas a gente sobrevive de bolacha e água lá. Então, tipo assim, eu não sei por que outros cursos de fora têm tanta facilidade em conseguir coisas no nosso bloco. E a gente, tipo assim, a gente tem uma sala pro CA que foi conseguida no Grito, tem uma sala da Atlética que tava lá, a gente foi e se apossou dela. Tava lá e peguei emprestado. Mas, tipo assim, quando é pra gente pedir algum espaço pra ter aula, que a gente quer uma sala que comporte os alunos, não tem como, não pode disponibilizar auditório, não pode disponibilizar uma sala, então, tipo assim, fica complicado. E só ressaltando ainda mais o que o Fernando tá falando, essas situações da sala tá ficando tão insustentável que em algum momento já aconteceu, né, da gente ter que sair do bloco para ter aula. O bloco que dizem ser nosso. Já aconteceu, né? Como o João bem relatou. Já aconteceu. Mas está ficando cada vez pior. Gente, essas salas foram feitas pensando que nós íamos desistir do curso. Não vamos. Pelo visto. Não vamos. Não vamos desistir do curso. E aí, infelizmente, vão ter que resolver. O suposto bloco de psicologia. O suposto bloco que é nosso, o nosso suposto bloco, vai ter que em uma hora ser nosso. Caramba, que mensagem legal. E aí, pessoal, acho que a gente conseguiu falar bastante coisa, né? Eu adorei, eu fico feliz se vocês tenham aceitado o convite, eu adorei essa conversa. Então, a gente vai se encaminhar pro fim. Mas, antes de acabar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem. Porque, claro, além do serviço comunitário, além do serviço acadêmico, a Sensa TV e o SensaCast ainda assim é voltado para os alunos, não só de jornalismo, mas para todos os alunos do curso de psicologia, de ciências sociais, de história, de geografia. Quem quiser assistir e acompanhar. Então, eu queria que vocês deixassem uma última mensagem para a gente finalizar o podcast. Pode começar, João. Bom, presidente do Capa. Acho que realmente quando a gente vai falar uma mensagem assim, não só para os nossos alunos, né, mas para toda a comunidade, tanto só aqui da universidade quanto de fora, né? Então, espero que isso realmente ganhe um alcance bom, vamos fazer com que isso realmente tenha um alcance muito bom. Mas nunca desistam do que vocês realmente almejam, independente das dificuldades que houverem no caminho, porque sempre irá haver dificuldades, e o importante é que vocês não desistam, sempre persistam, sempre lutem pelo que vocês querem, independente do que façam, e de não desistir, né? Seja isso em todos os âmbitos, no que vocês realmente querem pro estudo, de profissão, de não desistir, não abandonar realmente o que vocês tanto almejam. Sim. Você, Débora. Comprem os produtos da Psicodélica, por favor. A gente precisa de caixa. Jabá, né? Gente, a gente tem blusinhas lindas. Olha isso Comprem, aqui, ó. A blusa é collab. A gente blusa faz é o uniforme collab, junto. A gente faz o uniforme junto. A gente é parceiro verdade, aqui. é inspirado em Haikyuu. Gente, olha.
Você que gosta de Olha. anime aí, ó. Haikyuu e psicodélica, por favor, tudo a ver. Tudo a ver, galera. Tudo Se a eu ver. soubesse que você ia fazer o Jabá, teria vindo com o meu uniforme Vamos também. lançar novos produtos, fiquem de olho. A gente vai relançar essa blusa aqui Em breve, e vamos produto lançar a Jessie. Olha aí. Não é em breve, distante, não. Guarda dinheiro, eu vou abrir logo. Isso tá sendo gravado, hein? Oh, Eu vou Pode postar. cobrar, Promessa pode Eu vou postar cobrar. antes do dia 15. Já tá feito, amor, já vai tá feito, ser- já tá pronto, vai é só ser o vou lançar. marketing. Você vai me deixar datado, será? Ah, não vou deixar datado. E você, Fernando? Uma mensagem É. pros telespectadores. Eu gostaria de dar duas mensagens bem sucintas. Tá. A primeira é para os alunos do curso de psicologia que podem estar ouvindo e Uhum. para os interessados em entrar eventualmente também, Sim. que apesar de tudo isso, de todas essas coisas, não desistam do curso. Porque a gente fala que o curso precisa disso, o curso precisa daquilo, mas no fim de tudo, a gente vai conseguir, de um jeito ou de outro. Nós vamos A mesmo. gente Isso vai- é uma a gente vai ameaça, isso é conseguir. ameaça, viu? Nós a vamos. gente, a gente é chato, a gente vai conseguir essas coisas. Então, tipo assim, talvez uma pessoa que possa estar ouvindo, que tem interesse no curso, ficou um pouco desanimado com tanto problema, mas são problemas que podem ser resolvidos eventualmente. E para as pessoas que são do curso atualmente, que engajem sempre que tiverem essas oportunidades de um ato, de um protesto, que engajem com esse tipo de movimento, que é muito importante. Quanto mais pessoas participarem, é melhor para que a gente consiga resultados mais rápidos, como foi da última vez agora, que a gente conseguiu um baita acordo que vai solucionar nossos problemas a longo prazo, né? Então foi muito bom. E para os demais alunos de outros cursos da UFAC, que também engajem nas lutas e nas questões dos seus próprios cursos. Porque nós sabemos, nós somos todos alunos da UFAC, nós sabemos que todos os cursos têm problemas, grandes ou pequenos, e que se os alunos não fizerem nada, não se proporem a nada para tentar resolver esses problemas, quem está em cima não vai se preocupar com a gente, não vai se preocupar com a qualidade do ensino, se a gente tem todo o aparato que a gente precisa, que cada curso precisa para funcionar, para ter suas práticas, para ter as suas aulas. Então, eu acredito que o movimento estudantil engajado, forte e pegando no pé do pessoal responsável, ele acaba tendo um impacto muito grande para que todos os cursos melhorem e a universidade ela seja realmente uma universidade pública e de qualidade, que é o que deveria ser, né? No final das exato. contas. Legal. Então, é isso. Tudo bem pra vocês? Sim, Posso hoje- finalizar? sim, Então eu agradeço muito por vocês terem aceitado o convite. Eu agradeço muito pela conversa, porque foi muito boa. É muito importante dar esse espaço pra gente falar do que é preciso falar. E é pra isso que a Ciência TV tá aqui, né? Pelo menos é pra isso que eu quero que ela esteja. Então, é isso. Show de bola. A gente vai finalizando por aqui. Deixa... Não! Ah. Volta! Volta! Não! Eu vou ter que me despedir. Volta. Volta pra trás, volta Volta pra trás. pra- Bota o fade de novo. Aí, Aí, garota. aí, se Bota liga. a câmera em mim. Calma. Ei, em mim não. Não, é o de cima. Tá tudo Tá bem, bem, gente. Também. Tá tudo bem, gente. Eu tô com o estagiário aqui, tá tudo bem. Apenas Gente, problemas eu sou tímida. técnicos. Vou olhar pro outro lado. Ué, Ainda tá em mim. Ó. Oiê. é o de cima. Aí, garota, Aí. pronto. Enfim, voltando, retomando o fio da meada. A gente vai... Coloca o do fade. Coloca a fotinha do... Ah, tá. Coloca a fotinha porque aí vai jogar pro geral, aí vai botar o fade na imagem, entendeu? Não. Ela vai Ó, sair daqui com certificado. os botões de baixo, bota no player. O player. Que é o Sensa Cash. Aí, Aí. pronto. Linda. Aí agora, tu vai jogar pra geral, entendeu? Depois que eu terminar. Isso. Mas Oh. depois. Isso. Mas depois que ele terminar, só antes. Calma aí. Agora volta. Isso. A gente tô com um estagiário aqui de psicologia. Ela vai sair com o certificado. Vai mesmo, Ei, eu vou ter que cobra, dar horas. Cobra Bruna, ele. Vou cobra. ter que dar horas. Mais um. Enfim. Eu agradeço de novo por vocês terem participado. E espero que a gente faça mais vezes, né? Por favor. Individualmente também. Sempre nos Falar sobre o convidem. CAP, falar sobre psicologia, falar sobre o CEPS também. Espero que o problema até lá esteja Se não tiver, resolvido. a gente vai quebrar Todos tudo. A nós. gente vai tá. Vai dar certo. Vai Vai. ter que estar. E a gente vai encerrar por aqui, então. Eu agradeço a você que acompanhou mais um episódio do CessaCast.
eu agradeço a todo mundo que estiver compartilhando, engajando. Esse episódio aqui provavelmente vai ser muito bom, porque quando tem a psicologia, a psicodélica, o capa, a psicologia envolvida, é sempre um sucesso. Então, Isso é fofo. a gente vai fazer dar certo. Então é isso, a gente fica por aqui. Eu te vejo numa próxima. Sensa TV, com coração de raposa, com você. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. É.